termos de importância aí no mapa, a gente vai ter as mais diversas, né? O mapa ele é muito importante e contribui bastante para a questão, por exemplo, da agricultura, né? Por meio dos estudos e do mapa a gente vai conseguir saber como é o clima, tá? Por exemplo, daquele lugar. Então, por meio do clima, se eu sei que chove pouco lá, eu vou saber qual é a plantação, a cultura que eu posso fazer naquele local, de acordo com o clima que a gente tem lá. Então, assim, o mapa ele auxilia em diversos sentidos: clima, para vegetação, né, para agricultura, para a moradia. A gente tem diversas utilizações que a gente pode ter por meio de um mapa, tá? E eu não falei aqui pra gente, na questão quando a gente fala do surgimento ainda dos mapas, a gente vai ter, em termos de orientação, a bússola, tá? Inicialmente, a gente vai ter a criação da bússola, o surgimento da bússola, que se deu por meio do magnetismo, tá? Então, a gente vai ter o ímã, o magnetismo da Terra. Então, foi por meio disso que surgiu a bússola. E a bússola, ela serviu bastante, diversos anos aí, como auxílio para que os navegantes conseguissem se orientar aí na Terra. Porque não é fácil você estar no meio do oceano, né? E saber a direção que você está, que o barco aí, que o navio, ele está indo. Então, por meio da bússola, os navegantes eles conseguiam saber a direção que eles estavam seguindo. Em termos de atualidade, com o surgimento da tecnologia e tudo isso, a gente vai ter aí uma modernização e com ela a gente vai ter mapas aí mais elaborados e mais acessíveis, no sentido que se antigamente eu tinha a bússola, hoje eu tenho o GPS, não é? Então, qualquer um que tenha hoje um telefone celular mais moderno, que tenha possibilidade de ter internet, vai ter GPS, né? Vai ter o mapa e consegue se localizar por meio do aparelhozinho ali, do telefone celular ou tablet, né? Depende aí. A gente tem diversas tecnologias hoje para conseguir se orientar aí nos lugares. Então hoje a gente vai para uma cidade grande, a gente com um telefone celular, a gente consegue ir lá, a gente, meu Deus, como é que eu faço para chegar? Eu tenho que chegar na rua tal. Vou lá, pesquiso no meu GPS e ele vai me dar a direção e eu vou lá seguindo as ruas até chegar aonde eu quero, né? Então a gente hoje tem essas facilidades. Antes a gente tinha que estar com um mapa na mão, né, de papel, e ali fazendo a leitura, tentando identificar. E ali qual é a rua que eu tenho que ir até chegar lá. Hoje, através de um aparelho pequeno, a gente consegue encontrar o local que a gente está querendo ir. Então, isso para dizer que a gente tem hoje uma tecnologia bastante avançada e que a gente consegue aí se encontrar, se localizar no mundo por meio desses aparelhos, como o GPS, por exemplo, dentre outros, além da facilidade que a gente vai ter hoje de construir um mapa comparado a antigamente, né? Antigamente a gente tinha que estar lá no campo, tinha que estar observando cada detalhe, desenhando para fazer o mapa. Hoje, através de programas, tá? Do computador, com esses programas específicos, a gente consegue fazer mapas bastante precisos, tá? Isso não invalida a ida a campo, ok? Para confirmar as informações, para ver se deu tudo ok, se deu tudo certo, mas para dizer que através de um computador a gente consegue elaborar mapas, né? A gente tem programas específicos que contribuem para isso, e a gente sabendo fazer uso deles, a gente consegue criar mapas específicos para aquilo que a gente está querendo estudar. Claro que a gente precisa, primeiro,
ter conhecimento, saber o que é que vai estudar, quais são as variáveis que a gente precisa pesquisar, que a gente vai utilizar, o que é que a gente quer pesquisar, e através das informações a gente consegue aí, por meio de um programa, gerar mapas que representem o nosso estudo, que é aquilo que a gente está querendo analisar, tá? Então, hoje a gente tem essa facilidade por meio da tecnologia, que tem contribuído bastante, ok? Em diversos estudos, aí a gente consegue, com a tecnologia, ir em locais que até então a gente não conseguia, pela dificuldade, tá? Não é fácil a gente estar em campo e conseguir visualizar tudo. Tem muitos locais que a gente não consegue entrar, né? É difícil acesso. E com a tecnologia a gente consegue obter imagens desses lugares. Então isso é bastante importante e interessante, porque através disso a gente consegue informações para análise e para pesquisa, principalmente de prevenção, tá? Por exemplo, a gente hoje pode fazer uma análise do território pensando na questão de degradação ambiental, tá? Então, por meio de mapas, de imagens, de satélite, a gente consegue ver essas áreas, identificá-las e buscar meios e soluções para que a gente consiga aí evitar essa degradação. Então esse é um exemplo aí de utilidade que a gente pode ter por meio da tecnologia em termos de cartografia, tá? Então a cartografia, ela tem um papel fundamental aí no nosso contexto, tá? No nosso dia a dia, além do uso que nós podemos fazer no nosso dia a dia enquanto um cidadão, um trabalhador que vive aí no dia a dia. A gente pode, através do mapa, encontrar locais que a gente precisa ir, por exemplo. Além desse uso no nosso dia a dia, para coisas básicas, a gente também tem um uso para estudos aí, para prevenção de alguns fenômenos que a gente precisa prevenir para que não aconteça e não destrua aí as nossas cidades, ok? Então a gente consegue prever, analisar e tentar fazer com que não ocorra algumas coisas aí, evitar alguns desastres físicos, naturais, que podem ocorrer por meio da análise cartográfica, por meio da cartografia, do mapa, tá? Então a gente vai ter aí diversos estudos climáticos, de desastres ambientais, tudo isso aí vai contribuindo para que a gente consiga melhorar o nosso território. E aí a gente viu um pouco da questão da cartografia, né, da representação do mapa e como é que a gente tem um mapa, os seus elementos, sua importância, a importância do seu uso no dia a dia, tá? E agora a gente vai ver um pouco da questão da atmosfera, né? A gente viu o sistema solar e a gente vai ver agora um pouco também da questão da atmosfera. E aí a atmosfera, ela é a camada gasosa que envolve os planetas, tá? Então, essa camada gasosa a gente vai ter aí envolvendo os planetas, é o que a gente chama de atmosfera, tá? E aí, nesse contexto, a gente vai ter aí algumas camadas, tá? Importantes que a gente precisa conhecer para entender um pouco de como é a nossa vida no planeta Terra, ok? Para a gente entender por que, por exemplo, um avião, ele não pode, ele tem um limite de altura, não pode passar daquela altura, porque a gente tem diversos meteoros aí no universo e esses não chegam no nosso planeta. Claro que alguns fragmentos, uma vez ou outra, acaba chegando aqui, mas é muito difícil, é muito raro, porque a gente tem diversos meteoros aí no universo e um desses é capaz de destruir o planeta, tá? Então a gente vai ter aí camadas que vão
fazer com que essas questões sejam evitadas. Uma outra questão é a radiação solar, né? Porque a gente vai ter aí uma radiação solar que dá para fazer com que nós vivamos no planeta Terra, tá certo? Então, em relação às camadas, essas que vão aí trazer essa proteção, tá? Em termos de fragmentos, em termos de radiação solar, todas essas questões aí que vai fazer com que a gente entenda o porquê que a gente está aí num planeta habitável, tá certo? E aí uma das primeiras camadas que a gente vai ter aqui é a troposfera, né? A camada troposfera, ela vai estar a 12 quilômetros aí da Terra, tá? Da Terra até ela. E é onde acontece praticamente todos os fenômenos que influenciam o tempo. Então é na troposfera que a gente vai ter todos os fenômenos de influência do tempo. A gente vai ter as nuvens, a gente vai ter a precipitação, a chuva, os ventos, todos esses fenômenos aí que ocorrem de mudança no tempo, tá? A gente vai ter na troposfera, que é a camada que a gente vai ter aí da Terra até esse limite aí, que é essa camada. A gente chama de troposfera. Já a estratosfera, ela fica a 50 quilômetros de distância da Terra e é a camada mais quente, tá? Isso é devido à questão do ozônio. Então é na estratosfera que a gente vai ter o ozônio, que é conhecido como, vamos dizer que é uma subcamada, é a camada de ozônio, tá? E esse se acumula e absorve a radiação do Sol, né, os raios ultravioletas. Então, por isso que a estratosfera é muito quente, porque por conta do ozônio que está presente nessa camada, né, na estratosfera, e faz com que seja muito quente, devido à acumulação, devido ao ozônio ele absorver os raios ultravioletas, tá? Você já deve ter ouvido falar da questão do aquecimento global, do buraco da camada de ozônio, que a camada de ozônio ela tá fazendo aí um buraco e que a radiação solar está chegando mais forte no planeta Terra. Você já deve ter ouvido essa história, tá? Então, essa famosa camada de ozônio, ela está presente na estratosfera, tá? Uma outra camada que a gente vai ter aí, distanciação da Terra, é a mesosfera. Essa aqui fica a 80 quilômetros de distância da Terra e tem uma temperatura bastante baixa, chegando a 90 graus Celsius negativo. Então, é gelo, não é muito frio, por isso que a gente não consegue chegar por meios, vamos dizer assim, mais fáceis nessa camada, devido à sua frieza, assim como a camada da estratosfera, por ser muito quente, também a gente vai ter dificuldade de chegar até ela, tá? A termosfera, ela tem temperaturas também altíssimas. Se a mesosfera já tem 90 graus Celsius, a termosfera também vai ter aí uma temperatura alta. Então a gente vai tendo uma variação de temperatura de camada para camada, tá? E nisso a gente vai ter a ionosfera, que ela é composta por íons, por isso que o nome é ionosfera. E os íons, eles são criados a partir da radiação solar, tá certo? Então, por meio da radiação solar, a gente vai ter essa camada aí, chamada de ionosfera. E aí a gente vê, né, a mudança de camadas mais frias, camadas mais quentes, e tudo isso aí vai caracterizando essas camadas. Então, assim, a gente tem o nosso planeta, a gente tem a camada
né? A gente tem a nossa atmosfera, vamos ter a troposfera, que é a camada aí que a gente consegue viver, e em tudo que a gente vai se distanciando do planeta, a gente vai tendo aí modificações. Modificações essas que impossibilita que nós, seres humanos, chegue até lá. Claro que com toda a tecnologia, a gente já vai conseguindo avançar, tá? Avançar, e por meio de vários estudos e pesquisas, a gente vai conseguindo aí atingir algumas camadas. Porém, é muito complicado e muito difícil devido às suas características. Ou é muito quente, ou é muito fria, impossibilitando que nós, seres vivos, cheguemos até a esses locais, tá certo? Então, assim, é importante, principalmente a gente ter atenção à questão da estratosfera, né? Devido à camada de ozônio, ter atenção aí nessa questão da radiação solar, porque essas camadas elas servem de proteção, tá, para o nosso planeta, e aí qualquer fenômeno aí que venha a prejudicá-la, a gente é afetado, ok? Por isso que a gente tem que ter atenção e tentar fazer com que tudo fique na normalidade, né? Porque elas servem de proteção para o nosso planeta. E aí, nesse contexto, a gente vai ter a questão do clima e tempo. Clima e tempo são duas coisas diferentes, tá? A gente costuma confundir aí o clima com o tempo, mas eles são duas formações diferentes, ok? E aí a gente vai ver aqui qual é a diferença do clima e do tempo, certo? O clima, ele é o conjunto fixo de variação do tempo em um longo período, ou seja, que dura mais tempo. Então, o clima, ele está relacionado a uma análise, tá? De um fenômeno que ocorre mais tempo, tá? Certo? Por exemplo, quando a gente fala a seguinte frase: todos os anos, nos meses de janeiro, chove. Então, se eu afirmo que todos os anos, no mês de janeiro, tem chuva, eu estou me referindo ao clima, tá certo? Então, o clima, ele está relacionado à questão de um fenômeno que dura mais tempo, algo que ocorre com mais tempo, tá certo? Então, você já deve ter ouvido falar sempre, por exemplo, nos jornais. Agora vamos falar para vocês do clima-tempo de hoje. Eles falam clima-tempo porque as duas são diferentes. Então, eles vão dar uma informação aí do clima, né? Vão dizer que hoje está previsto que vai chover e que essa chuva vai durar mais tempo, que o ano passado foi dessa forma ou não. Então, eles vão estar falando de algo aí que dura mais tempo. Já quando eles falam do tempo, eles estão se referindo ao estado momentâneo da atmosfera. Ou seja, é algo passageiro. Por exemplo, a gente vai ter a frase: hoje está chovendo. Essa afirmação, hoje está chovendo. Por quê? Porque é algo momentâneo. Está acontecendo hoje, amanhã talvez já não esteja chovendo, tá certo? Então, a gente fala do tempo. Tempo é algo mais passageiro, tá certo? Clima é algo mais frequente, que ocorre mais tempo. Já o tempo é algo passageiro. Hoje está fazendo muito sol, é algo passageiro. Amanhã pode estar chovendo, não é? Então, a gente vai ter aí questões momentâneas, tá certo? Quando a gente fala de tempo. E para a análise dessas questões, né, do clima e do tempo, a gente vai ter as pesquisas, né? As pesquisas do clima e do tempo. Quando a gente fala das previsões meteorológicas, a gente está se referindo ao
tempo, ou seja, as previsões meteorológicas elas vão estar fazendo análise do tempo. Por exemplo, na coleta da chuva, né, da precipitação, a gente vai ter o pluviômetro, que é o aparelho que faz a coleta da chuva diariamente e vai dizer quanto a quantidade de água que caiu naquele dia, naquele determinado local, tá certo? Então, através do aparelho, eles vão ter a previsão meteorológica de um lugar. E essa previsão, ela está relacionada ao tempo, tá certo? Então, naquele dia, aquele determinado dia, né, quantidade de horas, a gente teve essa quantidade de chuva, por exemplo. Então, a gente está se referindo ao tempo, tá? Já quando a gente fala de previsões climáticas, a gente está falando do clima. Por exemplo, quando a gente vai ter aí uma previsão, vamos prevenir a chuva do ano de 2015. Então, o ano passado, nas minhas análises, eu vi que os meses de janeiro e fevereiro e março não tive chuva. Já os meses de junho, julho e agosto tive mais chuva. Então, o que significa que eu estou fazendo uma previsão climática, tá? Por meio dessa análise anterior, eu vou prevenir a questão climática desse ano, tá certo? Então, isso está relacionado à questão das previsões climáticas. Se vai chover, se não vai chover, de acordo com análises anteriores. E aí eu vou ter uma análise mais ampla. No caso aqui, eu vou ter mensal. Já no tempo a gente vai ter algo mais preciso, tá? Algo que vai ocorreu naquele dia, ok? Então, a gente vai ter aí essa diferença aí entre clima e tempo. Clima é um conjunto fixo de variação, né, que vai ter determinado período, tá? A gente vai ter em determinado período. E o tempo já vai ser algo mais curto, algo mais momentâneo, algo mais passageiro, ok? Essa vai ser a diferença que a gente vai ter entre o clima e o tempo. Esses que são importantes no nosso estudo em geografia, porque eles vão influenciar aí diversas questões no nosso dia a dia. Por isso que a gente sempre busca conhecer e analisar o clima e o tempo dos lugares, tá? Das cidades, para poder a gente ter planejamento em diversos setores, desde plantação, desde construção, todas essas questões aí que são importantes e a gente precisa conhecer o nosso dia a dia, o território que a gente vive. E cada lugar vai ser de uma forma, vai ter uma configuração. Então a gente precisa saber essas questões naturais, fenômenos naturais que ocorrem aí anualmente. E através dessas análises a gente vai ter informações importantes que vai fazer com que a gente tenha planejamentos mais significativos, mais certeiros ali, para a gente ter atitudes atitudes boas, tá certo? Então o clima e o tempo contribuem aí bastante para a nossa análise geográfica.